Olá, pessoal. Bom estar aqui com vocês novamente para a gente fazer a nossa imersão aí na carta de Paulo aos Gálatas. Então, recapitulando, nós vimos no início, nos capítulos 1 e 2, que o apóstolo Paulo visitou os Gálatas 2 vezes antes de escrever essa epístola e que havia um problema muito sério se desenvolvendo ali entre os Gálatas até a ocasião da escrita dessa carta. Nós vimos que os Gálatas estavam cometendo um erro muito grave, que eles estavam passando muito rapidamente do Evangelho da Graça para um outro Evangelho e que também a advertência principal dessa epístola está em Gálatas 2:21, que diz o seguinte: se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo vai fazer uma narrativa provando a autenticidade do seu evangelho em confronto quanto a esses influenciadores, mas também com um objetivo de provar que o seu evangelho era idêntico ao evangelho pregado pelos demais apóstolos. Então, a sua mensagem ela era autêntica quanto à sua origem, que ele recebera de Deus e não de homens, e também quanto à sua natureza, porque ele teve a oportunidade de comparar mais tarde, 14 anos depois, com os outros apóstolos, a pregação do seu evangelho e constatou, junto com Pedro, Tiago e João, que esse evangelho era idêntico e assim eles firmaram um acordo doutrinário muito bem solidificado. Nos capítulos 3 e 4, nós temos a segunda divisão, onde ele vai mostrar a superioridade desse evangelho, e essa superioridade é a nova relação que ele traz a nós como filhos. E o segundo aspecto dessa superioridade são os privilégios que essa filiação nos confere como a filhos adultos capazes de receber uma herança. Bom, agora a gente vai entrar no capítulo 5 e 6, que é a terceira grande divisão, e nesses dois últimos capítulos nós temos uma exortação de Paulo aos Gálatas. Gálatas 5, verso 1, diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não submetais de novo a jugo de escravidão. Então, o assunto dessa carta aqui, Paulo ele vai tratar da verdadeira liberdade que o Evangelho nos confere. Ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Do verso 1 do capítulo 5, você pode pular para o verso 13, que ele vai reafirmar essa verdade do verso 1. Ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, o que Paulo está querendo dar aqui é o primeiro aspecto da liberdade que temos pelo Evangelho. E essa liberdade que temos é a liberdade de um serviço de amor no lugar de um serviço de escravidão. Do verso 2 até o verso 12, nós temos aqui praticamente um parêntese. Paulo mostra de uma forma um pouco drástica que a alternativa para essa liberdade em Cristo é o mesmo que estar obrigado a cumprir toda a lei e decair da graça. E como vimos no verso 3, ele vai retornar ao assunto do verso 1, falando da liberdade, do amor e não da permissividade. Provavelmente, talvez, até mesmo em resposta às insinuações que os falsos mestres faziam a respeito do seu ensino. Um segundo aspecto da liberdade do Evangelho que ele nos traz está no verso 16 do capítulo 5, até o capítulo 6, verso 10. Então, nós vamos ler aqui 5,16. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse é segundo aspecto dessa liberdade que o Evangelho nos traz, que na verdade é a liberdade do Espírito, em lugar da escravidão na carne. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne, mas nós temos uma liberdade no Espírito pelo poder do Espírito. Essa liberdade do Espírito se expressa
segundo o ensino de Paulo aqui aos Gálatas, em 4 aspectos de acordo com a mentalidade e circunstâncias dos Gálatas. Essa epístola foi escrita para crentes de uma área rural e Paulo usa uma linguagem e metáfora específica em relação a eles. Havia 4 tipos de produção e sofrimento familiares aos Gálatas, que era a produção de fruto, o carregar fardos, a produção de sementes e também o suportar marcação com ferro quente. Muito dos trabalhadores eram escravos e tinham que ser marcados para indicar a quem eles pertenciam. Então, essa produção e esse sofrimento eram bem familiares aos Gálatas e Paulo vai usar dessas figuras, como linguagem, como metáfora, para ensinar a liberdade no Espírito. Olha que lição preciosa, que preciosidade que nós temos nessa última divisão da carta aos Gálatas. Veja como Paulo faz uso dessas coisas ao expor a verdadeira liberdade do Espírito. Então você pode marcar o verso 22 e 23 do capítulo 5, que diz o seguinte: o fruto, O fruto era uma das produções que os Gálatas faziam por morar numa área rural, O fruto do Espírito é amor, alegria, paz e etc. A segunda linguagem que ele usa em metáfora é a linguagem relacionada a fardo. No verso 6, capítulo 2, ele diz: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Verso 6:2. Verso 2 do capítulo 6. O terceiro é semente. Verso 7. Pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E o verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ceifaremos. Também está relacionado a semente. E por último, marcas. Eu trago no corpo as marcas de Jesus, no verso 17 do capítulo 6. Amados, aqui nós temos uma lição muito interessante. Nós devemos nos colocar assim, em termos que sejam familiarizados e adequados às pessoas a quem nós evangelizarmos. Mas a lição mais importante que nós precisamos levar dessa última divisão é que nós também temos que produzir frutos, nós também temos que carregar fardos, nós também temos que produzir sementes e levar as marcas da causa do Senhor. Essa é a liberdade no Espírito. Nós temos liberdade no Espírito de produzir frutos, produzir sementes, carregar fardos uns dos outros e termos em nosso caráter as marcas da causa do Evangelho. Essa é a lição, esse é o grande ensino que ele está falando aqui a respeito da liberdade no Espírito. Conclusão, então, a carta aos Gálatas está assim dividida em 3 partes, contendo uma saudação inicial e um pós-escrito, cheios de preciosas lições também. No capítulo 1 e 2, ele vai falar da autenticidade do Evangelho quanto à sua origem e natureza. No capítulo 3 e 4, a superioridade do Evangelho na nova relação que ele traz a nós como filhos e nos privilégios que ele confere a nós também como filhos, no capítulo 4. No capítulo 5 e 6, a terceira e última divisão desse livro, ele vai falar da verdadeira liberdade no Evangelho, tanto no serviço de amor, que faz cessar a escravidão da lei, quanto no Espírito, que faz cessar a escravidão da carne, nos dando essa grande liberdade de produzir fardos, ou melhor, de produzir frutos, produzir sementes, carregar fardos, trazer no nosso caráter as marcas da causa do Senhor. Então, tendo isso em mente, faça a sua leitura nas diversas linguagens que você tiver disponível na sua casa, e eu creio que isso irá facilitar grandemente a sua assimilação e entendimento sobre essa maravilhosa epístola. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.